Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, lição 2, o ponto 6 do material didático, conhecer o público-alvo. O público-alvo nos ajuda a interpretar a história do bom samaritano. O alvo eram os judeus. Logo deve-se conhecer o que os sacerdotes, levitas e samaritanos representam para os judeus. Esse era o primeiro ponto, ok? Identificar o que esses personagens representam para os judeus. Também deve-se conhecer o que a cidade de Jerusalém e Jericó representavam para os judeus. A cidade de Jerusalém representava a cidade da bênção, enquanto a cidade de Jericó representava a cidade da maldição. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó estava saindo da bênção para a maldição. Os sacerdotes e levitas, quando passaram de largo, sem ajudar o homem, não estavam agindo de forma errada, pois a lei os impedia de tocar e se aproximar de um homem morto, e aquele homem estava desmaiado, meio morto. Para o sacerdote, para o levita, ele estava morto, né? Ele estava ali desmaiado. Eles não podiam chegar lá perto dele, tocar nele, tudo isso já tornava eles imundos. Então eles não podiam realmente chegar perto, eles tinham que se afastar. Conhecendo o público-alvo, o intérprete não erraria, como já vi muitos errarem, dizendo que o sacerdote e o levita erraram em não ajudá-lo, pois, como foi visto, a lei os impedia de fazer isso, pois o homem estava como morto. A lei impedia que ele se aproximasse, que ele tocasse no homem que estivesse morto. Logo, conclui-se que Jesus queria ensinar que a lei muitas vezes impedia o homem de fazer o bem, impedia o homem de salvar uma vida. E Jesus usou o sacerdote e o levita porque eram o melhor exemplo daqueles que viviam para ajudar e salvar vidas. Outro exemplo é Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Veja o que diz esse texto. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Este é um dos textos de maior controvérsia das Escrituras Sagradas. Conhecendo o público-alvo, que eram os hebreus, termo aplicado aos israelitas ainda nos dias de Abraão, podemos entendê-lo melhor. Desde que Jesus foi rejeitado pelos hebreus, eles deixaram de ser o povo de Deus. Eles passaram a ser simbolizados em uma figueira estéril. Veja Lucas 13, versículos 6 e 7. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Simbolizados também é uma figueira que foi amaldiçoada e secou-se. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Mateus 21, 19 e 20. Mas esta figueira, os hebreus queriam reerguer a nação e fazer do cristianismo um mero movimento judaico. Ou seja, até alguns cristãos, eles ainda se preocupavam com a nação,
Então, será que a nação judaica, será que ela poderia, nesse momento, talvez ali no ano 65, talvez no ano 60, um pouco antes do ano 70, um pouco antes da destruição, será que ela poderia reverter a situação? Será que ela poderia voltar a ser o povo de Deus? Ela já tinha sido substituída pela igreja. Mas será que ela poderia reverter essa situação naqueles dias? O autor aos Hebreus está dizendo que não, que isso era impossível para eles. O comentário prossegue. Primeiro vemos eles demonstraram essa preocupação logo após a ressurreição de Jesus. Veja o que eles dizem. Eles disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Eles faziam parte da igreja, mas eles ainda se preocupavam com o reino de Israel. Eram aproximadamente 120 pessoas reunidas e surgiu esse questionamento. Mais tarde, vemos esses hebreus que eram chamados de judaizantes discordarem da evangelização e presença de Pedro em casa de gentios. Atos 11, 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, ou seja, eram cristãos, mas são chamados de cristãos da circuncisão. Como nós interpretamos isso? Eram pessoas que tinham entrado para a igreja, mas continuavam acreditando que Israel era o povo de Deus, era o representante de Deus na terra. E não eram mais. Desde que eles mataram o Messias, eles deixaram de ser o representante de Deus na terra. Mateus 21, 43, Jesus Cristo disse claramente, olha, o reino vos será tirado e será dado a um outro povo que gere os seus frutos. Que povo é esse? É a igreja. Prosseguindo no comentário, Paulo e Barnabé também foram pressionados a exigir da igreja a seguir a lei judaica. Atos capítulo 15, ele é um debate sobre esse tema. Por quê? Eles queriam tinha um grupo que queria fazer do cristianismo uma seita judaica, um segmento do judaísmo. Alguns afirmam que no começo o cristianismo eles usam o termo, uma seita do judaísmo. Nunca foi. Teve grupos que tentaram fazer isso com o cristianismo, mas nunca foi. Atos capítulo 15, versículos 1 e 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Era uma tentativa clara de manter Israel como povo representante de Deus na terra. Tudo isso foi levado até os dias do autor aos Hebreus, que na sua epístola combate essa proposta e diz que é impossível Israel substituir a igreja. É impossível a nação vir ao arrependimento agora, naquele momento que ele estava escrevendo. Israel já tinha sido substituído. O israelita que quisesse ser salvo, ele tinha que fazer parte da igreja. A história diz que os judeus eles se mantiveram ligados ao cristianismo até cerca do ano 165 da era cristã, quando os historiadores judeus dizem que definitivamente os judeus se separaram do cristianismo. A razão, ele diz, é porque os cristãos, seguindo o ensino de Paulo, defendiam que Jesus Cristo era homem, mas também era Deus. E os judeus não aceitavam isso. Eles queriam que os cristãos servissem a Jesus sendo homem, o Messias homem, mas não o Messias Deus. Isso que os historiadores judeus declaram. Ou seja, o problema foi muito além dos dias do autor aos Hebreus. Nos dias do autor aos Hebreus, vamos colocar ali o ano 60, o ano 65, esse problema persistia. O comentário prossegue. No contexto, o autor aos Hebreus havia aconselhado a não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, que eram as obras da lei. Veja o versículo 1 do capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E que obras mortas eram essas? Eram as obras exigidas na lei segundo o judaísmo. Aquela lei, ela era temporária. E a Bíblia, então, deixa bem clara que tudo foi substituído. O comentário prossegue. Se não identificamos o público-alvo, teríamos dificuldade de interpretar esse texto, né? Porque o resultado seria o seguinte: se você encontrasse, como eu já vi hereges pregando, né? Encontrou uma pessoa que se desviou do evangelho. Então a conclusão seria que essas pessoas não podem de novo voltar ao evangelho. É impossível. Ok? Vamos ler novamente o texto original do autor aos Hebreus, né? Capítulo 6, versículos 4 a 6. Observe. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, né, as pessoas que conheceram tudo de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então o autor dos Hebreus está dizendo, olha, essa nação é impossível que agora ela seja resgatada. Quando nós lemos toda a Bíblia, o apóstolo Paulo, Romanos 11, ele diz que um dia Israel será salvo, mas quando terminar a era da igreja. Porque essa era da igreja, ou o tempo dos gentios, né, esse período, Israel não vai ter como reverter essa situação. É isso que o autor dos Hebreus está falando. Porque se fosse aplicar essa palavra, por exemplo, hoje, a pessoas que se desviaram do evangelho, eu já vi hereges dizendo que quem se desviou, ele não tem mais como voltar ao cristianismo, né? Isso é uma heresia grave, ok? Então, nós temos que identificar, no caso, a pessoa a quem se destina, né? O público-alvo. O público-alvo aqui são os hebreus, ok? Claro, hebreus cristãos. Esses hebreus cristãos, eles precisavam saber o seguinte, olha, não tem como reverter essa situação. É impossível que a nação de Israel volte a ser o povo de Deus agora. O povo que representa Deus aqui na terra agora é a igreja e continuará sendo até que essa igreja seja tirada da terra. E aí, durante a grande tribulação, né, no futuro, Israel voltará a ser o povo de Deus. Principalmente quando eles se converterem, então no milênio, Israel será o representante de Deus aqui na terra. A igreja, nós sabemos, estará em corpos incorruptíveis, então ela não será o representante de Deus aqui na terra entre as nações, será Israel. Mas hoje é impossível.